Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Em Audiência, o seu canal que traz conteúdo jurídico de forma descomplicada. E se você já nos acompanha, sabe que no último vídeo, Ivan já antecipou aí qual seria o tema dessa nossa discussão aqui hoje, que é o IPTU. E por que a gente decidiu falar de IPTU, Jéssica? Bom, porque a gente quer abordar o IPTU para você tanto no aspecto civil, em relação aos contratos de locação, né? Quem é obrigado a pagar esse tributo? De quem é a responsabilidade desse tributo? E também no aspecto tributário. E se você também já nos acompanha, sabe que eu só trago conteúdo de tributário aqui nesse canal. Então, essa segunda parte vai ficar comigo. Vamos lá? Já honrei e já fiz menção às pessoas que nos acompanham aqui com frequência, mas se é a primeira vez que você está chegando por aqui, também seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de poder compartilhar conhecimento com você. Eu espero que você venha mais vezes. Já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, porque eu tenho certeza que você vai ver que aqui tem muito conteúdo bacana e vai fazer diferença na sua vida. Como já antecipei ali naquela parte inicial, hoje vamos falar do IPTU. A gente sabe que é muito comum que nos contratos de locação se transfira a obrigatoriedade do pagamento deste tributo para aquele que está alugando o imóvel, para o locatário. Bom, eu não vou entrar no aspecto civil da coisa, eu não vou abordar se isso é permitido ou não é permitido por lei. O que eu quero falar com você, e principalmente se você for o locador, é sobre o que consta, na verdade, dentro da legislação tributária, porque isso é muito importante e pode aí te trazer algum tipo de prejuízo caso o locatário, né, que é aquela pessoa que aluga o imóvel e você tenha transferido essa obrigação, não pague o tributo. Por quê? Bom, vamos lá. O que diz o CTN? A primeira coisa que eu vou trazer dois aspectos do CTN, eu juro que eu vou descomplicar, tá? Mas eu preciso citar a norma para fazer sentido o que eu tô falando para você aqui. Primeiro, nós temos que falar do que consta no CTN acerca do fato gerador do IPTU. Ou seja, o que gera a obrigação de pagar o IPTU? O CTN traz que o que gera a obrigação de pagar o IPTU é a propriedade. Então, nesse caso, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária? A quem foi atribuída a responsabilidade de pagar esse tributo? O proprietário, já que consta no CTN que a propriedade é o fato gerador do IPTU. Então, nesse caso, se você tem um imóvel e você aluga para terceiros, mesmo que você coloque no contrato que a obrigação de pagar o IPTU é da pessoa que está alugando, é do locatário, ainda assim, em relação ao CTN, a obrigatoriedade é sua. E repito, não vou entrar no mérito se é permitido ou não por lei transferir civilmente essa obrigatoriedade. Isso vai ficar por conta do próximo vídeo. Quem vai falar sobre isso com você é Ivan, não sou eu, tá? Mas eu preciso trazer o que a legislação tributária impõe. O segundo item que eu quero falar sobre o CTN está ligado à impossibilidade de opor ao fisco as convenções particulares. Claro que isso é o que está escrito no CTN e eu vou descomplicar para você. O que o CTN quer dizer com isso? Bom, ele quer dizer o seguinte, mesmo que você crie um contrato e lá no contrato preveja, olha, nesse caso do imóvel X, né, que está localizado na rua tal, que tem lá o seu código de imóvel, número Y, enfim, você pode descrever da maneira que você quiser. Você transfere a obrigatoriedade de pagar, né? Vai ser essa obrigatoriedade de recolher o IPTU a cada ano calendário, será do locatário. Ufa, tô livre. Não. Por quê? Porque o CTN fala que você não pode opor ao fisco as convenções particulares. E o que é um contrato? Uma convenção particular que faz lei, melhor dizendo,
entre as partes, entre o locador e entre o locatário, mas não entre o fisco e o locador, que era ali num primeiro momento e que é, na verdade, sempre o responsável pelo pagamento do IPTU. Então é isso que o CTN quer falar para você. Olha, sua convenção particular vale para os particulares. Não vai querer opor isso para mim não, porque comigo não cola. Então mesmo que você transfira essa obrigação de pagar o tributo para o locatário, se isso é legal ou não, você já vai saber no próximo vídeo, mas se você fizer isso, ainda assim, o fisco, ele não tá nem aí. Se o locatário não pagar, é atrás de você, locador, que ele vai buscar Tenente Driving Esquadrão de Elite. para satisfazer o crédito tributário, tá bom? Então, se ele for te procurar e falar, cara, você ficou devendo aqui, ó, o IPTU dos anos de 2022 e 2023 você não pagou. Ah, fisco, veja só, então, eu não paguei porque nessa época essa casa estava alugada para fulano e era fulano que devia pagar. O fisco vai falar, olha, não tem nada a ver com isso, você paga o seu tributo, porque senão você pode, inclusive, perder o seu imóvel, tá bom? Então, por isso que eu disse no começo que é importante, principalmente para o locador, porque muitas vezes a gente acredita que pelo fato de colocar isso no contrato, estamos tranquilos, estamos livres em relação a qualquer prejuízo por conta do não pagamento do tributo. E isso não é verdade. Agora vem aquele momento que vai honrar a sua presença aqui até agora dentro desse vídeo, né? Assistindo esse vídeo, conversando aqui comigo sobre o IPTU. Por quê? Porque vem a dica de ouro que a gente sempre deixa aí pro meio, pro final do vídeo, que é para honrar aí você que assiste e acompanha a gente. Bom, o que eu oriento geralmente os meus clientes que estão alugando um imóvel? Olha, você tem duas opções, né? É importante a gente deixar claro as duas coisas e óbvio que eu vou dizer, né? Eu vou orientar no sentido de depende de qual risco você quer correr para identificar qual é a melhor hipótese para você, qual é a melhor proposta para você. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Quem geralmente prefere transferir essa obrigatoriedade via contrato, né, para o locatário, precisa fiscalizar de perto, para garantir que a cada ano o tributo esteja sendo ali quitado, né, que ele esteja sendo realmente pago pelo locatário. E, obviamente, se ele não pagar, existem as medidas que você pode tomar e quem vai abordar isso vai ser Ivan no próximo vídeo, tá bom? Então você precisa acompanhar de perto. Jéssica, eu prefiro transferir essa obrigatoriedade para ele e eu acompanho, para mim é menos prejuízo. Ok, mas o que eu geralmente oriento? Eu prefiro, porque assim, eu não sei se vocês têm noção das vultosas multas que são impostas àqueles que não pagam tributo. Os valores da multa são absurdamente altos. Então, o que eu prefiro, o que eu oriento de uma forma conservadora? E, óbvio, vai depender do quão arrojado você é ou não, né? Cada cliente tem um perfil, cada pessoa vai ter ali a sua preferência. Mas você pode também optar pelo quê? Embute o valor do IPTU no aluguel e você paga o aluguel. Porque dessa forma você não corre risco com o fisco. Você não corre risco do IPTU ele não ser pago e o fisco vir atrás de você. Aí tem um ponto que a gente precisa também chamar a atenção. E óbvio, como tributarista, eu preciso te dizer. A partir do momento que você coloca o IPTU dentro do valor do aluguel e faz com que seu cliente ele te pague esse valor, né? Isso entra como receita para você. Então, essa é a diferença de quando você coloca, né, para ele pagar. Se você coloca para o locatário pagar direto, isso não entra como receita para você. E se você tem receita, aumenta a sua renda, você paga o que mais? Imposto de renda. Então, esse é o lado negativo de você colocar esse valor dentro do aluguel e você pagar o aluguel. Mas o ponto positivo qual é? Você não corre risco nenhum. Você vai pagar o imposto e vai ter certeza de que o fisco não vai vir atrás de você. Então essas são as duas opções que você tem. Você só precisa avaliar o quanto de risco você está disposto a correr, né? Se você é um cara mais arrojado, cara, eu vou deixar e se ele não pagar, depois eu busco ele, né? Eu tomo as medidas aí
que Ivan vai explicar no próximo vídeo e vou atrás desse valor. Então não, eu sou mais conservador, eu sei que os tributos são altíssimos, então mesmo que isso gere uma renda maior para mim e me faça pagar mais imposto de renda, eu prefiro ir por essa vertente. Então a decisão é sua. Mas o que eu quis trazer aqui? O impacto de cada uma delas, porque isso que é importante. Às vezes a pessoa vai falar para você, olha, faz o seguinte, coloca no contrato de aluguel o valor do IPTU, mas você não se toca, você não pensa que isso vai gerar uma renda maior para você. Então você precisa colocar na balança e decidir o que é que você prefere dentro dessas duas possibilidades. Olha só que dica de ouro eu acabei de dar para você, mas ainda não acabou, ainda tem mais informação. Só que antes disso, já quero lembrar de você deixar o seu like se você ainda não fez isso, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar o sininho para todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, você já ser notificado de imediato e não perder nenhuma informação. Mas o que mais eu quero deixar para você aqui, tá? Eu quero deixar para vocês os riscos que você corre se você não pagar o IPTU. Ah, Jéssica, eu nunca paguei, nunca aconteceu nada comigo. Cara, vai acontecer. Tenha certeza de que vai acontecer. O risco é muito alto. Hoje o fisco, né, no caso o município, que é o ente tributante do IPTU, tem todas as informações, todas informatizadas, todos os dados, né? É muito mais fácil de propor uma execução fiscal hoje em dia. A gente tem sistemas. Então, tenha certeza que o risco de acontecer algo é muito maior do que o de não acontecer. E o que pode acontecer com você? É isso que eu vou trazer agora, né? Primeiro você vai ver a dívida crescer de forma exorbitante, né? Porque vai começar a incidir juros, multa de mora, e se você for notificado, ainda tem a multa ainda pelo não pagamento, né? Não só a multa de atraso, mas também a multa pelo ofício, porque o fisco te notificou para que você fosse obrigado a pagar o tributo. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o fisco, ele pode inscrever você, no caso o município, que é o ente tributante do IPTU, ele pode inscrever você no CADIM, que é o cadastro de créditos não satisfeitos, né, da própria fazenda, é um controle que eles têm. E qual é o risco disso? De você, o nome estar lá no CADIM, você vai ter dificuldades de, por exemplo, pegar um crédito estudantil, fazer empréstimos de modo geral, financiar uma casa. Então, tudo isso vai acontecer se você tiver com o seu nome inscrito lá no CADIM. Então, são esses, além disso, né? Claro, o pior de todos, né? É você corre o risco, inclusive, de perder o seu imóvel. Porque a gente fala, mas é o bem de família, é impenhorável. Você já ouviu falar nisso? Todo mundo fala nisso, né? Mas para pagar o IPTU, que recai sobre a propriedade, o próprio imóvel ali, que originou o débito, ele pode ser penhorado para pagar a dívida. Então, esses são os riscos que você corre se você não adimplir o tributo, ou se o locatário a quem você transferiu a obrigatoriedade não fizer o pagamento por você. Já tem muita informação aqui? Tem bastante, mas eu já quero antecipar para você que no próximo vídeo Ivan vai trazer muita coisa sobre o mesmo tema para complementar. Aí agora relacionado à parte civil, como antecipei aí no início desse vídeo, tá? Mas por que você precisa assistir esse vídeo? Bom, vamos supor que você é um locador que prefere correr o risco. Cara, Jéssica, eu entendi tudo que você falou, tá bom? Mas eu prefiro transferir essa obrigatoriedade aí pro meu locatário. Bom, e se ele não pagar? Quais são as consequências cíveis disso? O que você pode trazer? Isso e muito mais Ivan vai trazer no próximo vídeo. Então já aproveita, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Claro que quando ele subir o vídeo você já vai ser notificado e não vai correr o risco de perder nada sobre esse tema. Claro, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo que está trazendo bastante conteúdo. Então, como sempre, eu encerro dizendo que eu espero você no nosso próximo vídeo.